Fala, gurizada. Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos aí, né, continuar o nosso cursinho tão adorado, né, tão aclamado pela mídia, capaz. Vamos continuar aí falando sobre sensores, o nosso curso aí de calibração e fenômenos aí dos motores, né? Enfim, hoje eu vou explicar alguns fenômenos bem importantes. Eu já vou adiantar aí alguns fenômenos, tá? Pra já trazer um conteúdo um pouquinho mais aprofundado aí, porque também depois lá na frente, quando eu for explicar sobre os mapas, aí vocês já sabem isso aqui, já tem isso aqui fixado na cabeça, fica muito mais fácil de vocês entenderem os mapas, né? Mas isso mais lá pra frente. Por enquanto eu vou explicar alguns fenômenos aí na aula de hoje, enquanto eu explico também sobre os sensores de temperatura, que é o que a gente vai falar hoje, né? Então vamos começar aí. Existem vários sensores, né, de temperatura, para já começar aqui deixando bem claro. Isso aí, existem vários sensores. É, eu vou explicar só sobre um, que é o Thermopar, que acho que é o mais utilizado, né? Tipo, ele é mais barato, sim, ele é um sensor, né, que você consegue escolher basicamente qual a faixa que você quer, enfim. Existem outros sensores que são aplicados em lugares diferentes, né? Então, vocês imaginam que, por exemplo, você vai ter um sensor de temperatura do ar lá na admissão, ele vai ter uma construção, vai funcionar de um jeito, e, por exemplo, o sensor de sei lá, um sensor temperatura de combustível, não sei. Deve ter algum sensor assim, com certeza tem, na verdade, um sensor assim. E ele deve ter outra construção, né, para aguentar toda a situação que ele tá passando ali, né, para conseguir fazer a medição da temperatura. Enfim, eu vou explicar sobre o Thermopar. O Thermopar basicamente é um sensor que ele gera uma diferença de potencial através de dois metais, né? Então, você tem dois metais lá encostados e quando eles recebem uma temperatura ali, eles acabam gerando uma diferença de potencial, né? Acabam gerando uma tensão e a partir dessa tensão você consegue, né, saber quanto que é a tua temperatura. Né? Quando a gente for lá para FT, a gente vai ver que vai ter tipo assim, a 40 graus ele gera tal tensão, a 50 graus ele gera tal tensão, enfim. Isso aí depende de algumas coisas, né? Depende dos metais, depende da calibração, enfim. Vocês vão ver lá depois, tá? Então ele funciona basicamente dessa forma aí, dois metais, quando encostados, com uma temperatura, eles acabam gerando uma diferença de potencial, tá? Enfim, onde ele pode ser aplicado? Então, isso aí, que nem eu falei, depende, né? Tem alguns sensores que, né, são mais indicados para algumas situações mais específicas, assim, mas o Thermopar, ele é muito utilizado, por exemplo, em temperatura da água, temperatura do ar, assim, essas aplicações que são é, mais de boa, assim. Ah, os sensores de temperatura, que eu falei, no geral, eles podem ser aplicados em vários lugares do carro. Então, desde temperatura do óleo de transmissão, temperatura do óleo, temperatura da água, né, saindo do radiador, temperatura do motor, que é a temperatura da água saindo do motor, né? Isso é muito bom, né? A gente deixar bem claro aí que a temperatura do motor ela é medida pela água que está saindo das galerias ali do motor. Temperatura de admissão. Ixi, aí vem. É, bom, isso aí. Enfim. Tem vários sensores, entendeu? Vários sensores, vários lugares que a gente pode aplicar esses sensores que são importantes, né? Enfim, na calibração os mais importantes é temperatura do motor, é, temperatura da admissão. E esses aí são os mais importantes, assim, que a gente mais vai trabalhar com eles, né? Tem alguns, por exemplo, lá, se for trabalhar com carro nitro, por exemplo, vai ter lá a temperatura do nitro, se você quiser, né? Tem como você ter lá a temperatura da garrafa do nitro, no caso, que vai te ajudar, né? Enfim, pode ser que aconteça. Mas vamos lá. Como ele nos ajuda na calibração? Como esses sensores ajudam a gente na calibração, tá? Então eu trouxe esse gifzinho aqui para me ajudar na explicação. É aqui que eu vou falar para vocês alguns fenômenos, tá? Que nem eu falei. Alguns fenômenos que são importantes para a gente ter aí na nossa mente na hora que a gente for calibrar o motor, tá? Então eu vou começar explicando aí sobre a temperatura do motor, o sensor de temperatura do motor. Além de dizer pra gente, obviamente, a temperatura do motor, mas por que que, por exemplo, ele é importante quando você fala, tipo,
nosso motor lá tá a mais de 100 graus, ele não tá trabalhando numa faixa legal. Por que que pra gente não é interessante isso? Primeiro que a gente usa, obviamente, no carro do Fórmula, a gente usa água desmineralizada, né? Então acaba que a água tem o ponto lá de ebulição dela em 100 graus, então, né, não é um valor que a gente gosta muito de trabalhar. Também tem uma parte muito importante que é a gente tem uma noção, né? Tipo, por exemplo, como eu falei pra vocês, a temperatura do motor, ela basicamente pega a água dessas aguinhas que tá aqui, ó. Não sei se é bem assim exatamente no motor nosso ali, realmente. Eu acho que na galeria de água muda um pouquinho de motor para motor. Enfim, aqui tá só representada dessa forma. E tipo assim, a temperatura do motor é medida por essa água aqui. Quando ela tá saindo do motor e indo lá para pro radiador, é onde a gente mede a temperatura da água e a gente consegue ter, assim, dizer, a temperatura do motor tá 80 graus, tá 90 graus, é isso aí. E a gente consegue ter uma noção, tipo assim, boa de como tá a temperatura de câmera a partir disso. Então, por exemplo, se o nosso carro tá, tipo, a 110 graus, a gente sabe que a temperatura de câmera tá provavelmente alta, entendeu? Junto com todo o sistema, né? Bom, se a água tá quente, todo o sistema tá quente. E a gente tem o limite também, né, de cada componente. Isso é importante, tá? Então, por exemplo, as válvulas, elas são produzidas de um material específico que aguenta até certa temperatura e a partir de certa temperatura ela começa a perder as propriedades que ela tem. O pistão também, os anéis, a camisa, tudo, né, ali no motor tem um seu limite de temperatura. Então a gente tem que cuidar isso na hora da calibração. É, tem um fenômeno que é importante na calibração, que a gente adiciona um pouco mais de combustível quando a temperatura está muito quente. A temperatura de câmara, a temperatura ali, né, do motor, a gente percebe que ela está muito quente e a gente tenta adicionar um pouco mais de combustível e isso faz a gente perder um pouco de potência, tá? Mas por quê? Por que a gente adiciona mais combustível e por que ele, né, ajuda a diminuir um pouquinho a temperatura ou pelo menos manter a temperatura, né? Quando você adiciona muito combustível à mistura, você está adicionando, por exemplo, se você está lá, tá trabalhando com um lambda muito rico lá, tipo 0,8, né, um carro aspirado, vamos dizer. No geral, né, isso é um lambda rico para um carro aspirado, mas enfim, todo esse combustível ele não vai ser queimado. Então, alguma parte do combustível vai sobrar para a parte da exaustão. Essas moléculas de combustível que estão sobrando, elas vão acabar roubando um pouquinho de energia da câmara, tá? Isso é muito importante. Ela rouba calor, mas no geral ela rouba energia, tá? Rouba a energia da câmara de combustão. Ela vai roubar energia, ou seja, ela vai roubar a energia tanto a térmica, tanto a energia de compressão ali, né? A energia química que vai ser liberada lá no que vai fazer o nosso motor girar. Então, por isso, as moléculas que sobram, elas vão roubar a energia da câmara e junto, né, com essa energia rouba a energia tanto de térmica, tanto energia lá da combustão que faz o nosso motor girar. Ou seja, o nosso motor perde potência, mas ele ganha um pouquinho de confiabilidade, tá? Bom, normalmente na indústria o pessoal faz muito o controle da temperatura de câmera pelos EGTs. EGT é um sensor que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Enfim, né, eu vou explicar depois então essa parte aí, senão o nosso vídeo fica muito longo. Bom, agora falando, né, quando o nosso motor está muito frio, por exemplo, tá? Quando o nosso motor está muito frio, ele também tem várias coisas que podem acontecer. Tipo, o pessoal pensar, nossa, o motor trabalhando de, tipo, muito quente é muito, muito ruim. Se ele tá, tipo, a 8 graus, 10 graus, quer dizer que, dá pra trabalhar com ele assim, tá tranquilo. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado quando o motor tá trabalhando com essa faixa de temperatura, né? Por isso que existe, né, a válvula... Ai, como é que é o nome? A válvula termostática, né? Por isso que tem a nossa válvula termostática, para ela controlar a temperatura do motor, para não deixar o motor trabalhar em temperaturas baixas, né? Por quê? Quando está em temperatura baixa, o motor ele foi projetado para trabalhar com uma temperatura alta, então, ou seja, a dilatação dos materiais não está, né, da forma perfeita. Então isso acaba prejudicando um pouquinho, né, o desempenho do nosso motor. E, enfim, nosso motor não foi feito para trabalhar nessa temperatura e a gente não quer que ele trabalhe 100% do tempo a 30 graus, por exemplo, tá? Seria interessante na questão tipo, ah, pô, 30 graus, temperatura menor, entra mais ar, enfim, mas seria ruim por causa da questão do combustível, né?
combustível ele não seria vaporizado o suficiente. E esse é um grande problema. Se a gente está trabalhando em uma temperatura muito baixa, o nosso combustível ele não vaporiza o suficiente. Tá, então ele não consegue vaporizar. Ou ele vaporiza, mas vaporiza pouco, entendeu? Como eu falei na aula de combustíveis lá. Nosso combustível ele precisa de uma certa temperatura para conseguir vaporizar uma quantidade suficiente para manter uma combustão estável. Tá? Então é muito importante a gente trabalhar numa temperatura boa do motor para ter essa vaporização. E o que essa não vaporização causa no nosso motor? Essa não vaporização, ela basicamente vai causar um fenômeno que é assim, ó, o combustível ele vai entrar na câmara atomizado, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver estudando sobre bico injetor, mas basicamente o combustível ele não sai na forma de vapor quando está saindo pelo injetor. Ele sai na forma atomizada, que ele continua sendo líquido, mas ele é tipo assim, umas gotículas muito pequenininhas. Basicamente um vapor, mas ainda é líquido, entendeu? Tipo, dá pra vocês pensar assim. E quando ele entra na câmara de combustão, nessa forma líquida, entre aspas, ele vai acabar se ele entrar na câmara e a câmara estiver muito fria, ele vai acabar se depositando no pistão e nas paredes do pistão. Nas paredes da câmara, no caso, né? Nas camisas. Só que aí é que tá, quando o combustível se deposita na parede da câmara de combustão, onde tem um filme de óleo ali, que, né, manter a lubrificação da camisa, o combustível acaba agindo de uma forma de detergente. Ele acaba, tipo, se grudando, né, ao óleo, porque são duas partículas apolares, e acaba passando tanto pro cárter, tanto retirando esse filme de óleo. E isso é bem ruim, né? Se você tira esse filme de óleo, você acaba tendo alguns problemas ali de atrito, né? Perdendo potência por esse atrito e riscando a câmera, né? Principalmente, né? Se você tiver um caso muito extremo. Também, isso na verdade, a gente tem uma coisa que a gente ouve falar muito por aí, tipo, nas oficinas, né? Que é a famosa lavagem. Quando você lava de combustível, quer dizer que é isso que está acontecendo. Você está colocando tanto combustível, ele não está vaporizando e ele está grudando na parede da câmara, tá virando uma maçaroca aquilo ali, entendeu? Tá tipo, também tem um fenômeno que acontece que é, esse óleo junto com o combustível acaba virando tipo uma goma. Então é horrível quando isso acontece. É, esse é um dos motivos, né, da gente ter muito cuidado, ter um monte de correção lá por temperatura no FT, tá? Mas de qualquer forma, a gente tem que injetar mais combustível quando ele tá um poucas temperaturas, né? Porque a gente precisa que o nosso combustível vaporize. Então a gente meio que tá é, ali em cima da corda quando a gente tá nessa situação. A gente tem que injetar mais combustível, mas a gente tem que cuidar para não injetar muito combustível e acabar lavando a câmara, tá? Ahn, bom, a gente também tem uma combustão incompleta, né? Porque obviamente você tem uma, uma má vaporização do combustível, né? Você acaba tendo uma parte vaporizada, outra parte não vaporizada, e acaba que você gera algumas regiões ali de estratificação. Uma parte do cilindro está com muito vapor, outra está com menos vapor, e acaba virando ali aquela coisa ruim. E, né, muito ruim isso aí também. Bom, promoção, contaminação, é isso aí. Basicamente, eu acho que não esqueci de nenhum fenômeno, eu espero. Se não, eu falo em alguma outra aula aí. O que eu tinha. Eu sei que essa aula foi um pouquinho densa, assim, eu expliquei muitos fenômenos, mas fiquem tranquilos que eu vou repetir esses fenômenos nas próximas aulas, explicar eles de novo, entendeu? E assim vai. Pô, quase que me esqueci uma parte importantíssima, né? Que é explicar pra vocês como é que funciona tudo na FT, né? Bom, vamos lá. Vou explicar aqui rapidinho como é que a gente faz a nossa calibração do sensor, como ele funciona. É bem parecido com o outro sensor, tá? A gente vem aqui embaixo, entradas, aqui a gente vai ter todas as entradas do nosso motor. Lá, essas entradas aqui são entradas físicas, então aqui ó, a temperatura do motor. O que basicamente ela é? É um sensor que ele vai lá que eu falei, na saída da água, e ele vai ligado, né, acho que é o positivo dele, vai ligado numa entrada física lá da FT. E aqui a gente consegue, né, denominar que ele é um sensor, primeiro de tudo a gente precisa falar para FT que é um sensor de temperatura do motor. Aqui a gente pode ligar um offset, tá? Esse offset é importante, por exemplo, a gente está tendo um problema no nosso carro hoje em dia, que é a gente precisa calibrar a temperatura do sensor, né, da saída do radiador.
E a gente acredita que se a gente habilitar aqui no conversão, offset após conversão, a gente vai conseguir resolver isso. Tá? Esse offset, o que acontece? Se eu colocar tipo aqui 2 graus, quer dizer que em toda a faixa de leitura do meu sensor ele vai ler 2 graus acima. Tá? Então ele vai pegar essa tabela aqui, quando ele tiver, sei lá, 1.5 volts, ele não vai ler 70 graus, ele vai ler 72. Aqui vai ser 42, 22, entendeu? Então toda a curva dele lá vai ser aumentada em 2 graus. Tá? Esse filtro aqui, como eu já expliquei na outra aula também, ele basicamente vai atenuar alguma frequência ali que você não tá tendo de ruído, né, principalmente. Então aqui frequência do filtro você vai denominar, pô, tem uma frequência de ruído a 50 Hz lá, aí você vai lá, coloca aqui 50 Hz e você atenua tenta atenuar um pouco essa frequência. Esse fator aqui é o fator de qualidade, basicamente. Ele vai dizer vamos dizer assim, o quanto que ele vai atenuar dessa frequência. Então, tipo, se você colocar aqui, sei lá, 1.5, quer dizer que ele vai atenuar, tipo, 150%, entendeu? Tipo, vai atenuar muito, assim. Enfim, o padrão é 0,6, né? Então, vamos deixar aqui 0,6. A pré-definição aqui também, né? Como igual no outro aqui, os sensores, eles têm várias pré-definições. Normalmente você usa algum sensor que tem uma pré-definição. Então você pode vir aqui, ele já puxa automático aqui, né, a pré-definição do sensor. Enfim, a gente tem que ver, eu não sei se talvez possa ser isso também de erro no nosso carro lá, né? Tem que dar uma pesquisada para ver como é que vai funcionar isso aqui. Enfim, ou se você tiver um sensor que você não tem nenhuma padronização, você pode vir aqui em customizar e fazer a calibração você mesmo, né? Então, tipo, você vai lá, faz o teste e tal, vai colocando aqui as tensões e as respectivas temperaturas, pontos médios de entrada, enfim, só básico isso aqui, né? E é isso aí, gurizada. Acho que agora sim. Agora sim é isso aí. Bom, obrigado por assistir a aula aí até o final. Quem assistiu, pô, vocês estão no meu coração aí, ó. Eu tô vendo cada um que tá assistindo. Isso aí, velho. Valeu. Até a próxima.